3 eleições no prazo de um ano? O Observador transforma-se no palco do cenário eleitoral. Não estamos aqui para agradar e nem sequer tentamos. Escrevemos para informar. Garanta o acesso a todos os conteúdos e acompanhe ao minuto. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assina em observador.pt, agora com 49 € de desconto. E começa agora o domínio da guerra da Rádio Observador, sempre com o Major-General José Arno Moreira. Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindo, General. É inevitável começarmos pela eleição do novo Papa, um norte-americano de Chicago. Robert Prevost passou de cardeal pouco conhecido para ser uma das figuras centrais no mundo cheio de guerras e que esta quinta-feira, no seu primeiro discurso, falou de paz e em construir pontes. Bom, é importantíssimo trazer... Nós, aliás, já tínhamos feito isto num programa anterior, já tínhamos falado quando foi da morte e do legado do Papa Francisco. Sim. Já tínhamos falado sobre aquilo que é a importância que as religiões representam na geopolítica mundial. E eu recordo aquilo que na altura aqui nós dissemos, que as religiões falam diretamente com as pessoas, não têm intermediários, e isso faz muita diferença no sistema internacional. Porque não há filtros, contrariamente a todas as outras formas, não há intermediários. Sim, é direto. Fala-se diretamente com a consciência das pessoas, e a maneira como nós moldamos a consciência das pessoas, depois tem reflexos também na forma como as pessoas percebem o mundo, os objetivos que têm para esse mundo e a forma como também podem ser agentes de mudança. Nesse sentido, a religião é um dos aspectos mais essenciais para se perceber também a geopolítica mundial. E, portanto, nós, se falarmos aqui em Francisco, agora temos que falar necessariamente do Leão XIV. Bom, Robert Francis Prevost entrou no conclave como cardeal. E ao fim de 2 dias de votações, os 133 cardeais entenderam que tinham finalmente encontrado o novo Papa. Portanto, Francis Prevost entrou como cardeal, saiu como Leão XIV. Bom, isto é importante para todo o mundo, e basta ver conjunto muito alargado de líderes mundiais que se apressou na hora seguinte assim que se ouviu norte-americano, exatamente, a reagir a este anúncio. E isto dá-nos conta daquilo que nós dissemos, que é a importância que os líderes mundiais reconhecem para a Igreja Católica. E eu, antes de falar de Leão XIV, gostaria de falar também um bocadinho sobre a Igreja Católica e sobre a sua presença no mundo. Existem hoje em dia cerca de 1,1 mil milhões de católicos em todo o mundo. É muita gente. É muita gente. 1,1 mil milhões. Representam cerca de 17% de toda a população mundial. 17% da população mundial identifica-se como sendo católico. E é engraçado que esta é basicamente a mesma percentagem que existia em 1910. Há uma centena de anos, os católicos eram 17% no mundo. E, portanto, continuam como 17%. É muito curioso, é muito curioso. Os católicos é apenas um dos ramos dentro dos cristãos, dentro da cristandade. Mas os católicos são um ramo muito importante, porque os católicos representam cerca de 50% dos católicos. E, portanto, têm um peso também muito significativo. O que é que mudou nestes 100 anos? Os números, enfim, houve mais gente, mas a população mundial também mais cresceu, mas a percentagem manteve-se idêntica. Mas houve coisas que mudaram na Igreja Católica. Isto é importante olhar para estes números. Em 1910, 2/3 de todos os católicos viviam na Europa. A Europa era o sítio onde se concentravam os católicos. Ora, um século depois, em 2010, já só
um quarto dos católicos é que vive na Europa. Isto é, o catolicismo manteve a sua expressão global, já não através da Europa, mas através da forma como a Igreja Católica cresceu noutros continentes. Portanto, um quarto dos católicos vive hoje em dia na Europa. 40% dos católicos vive em duas regiões, na América Latina e nas Caraíbas. 40% dos católicos. Se olharmos para os países mais católicos, que têm um número maior de crentes, à cabeça temos o Brasil. O Brasil é o país que tem mais católicos em todo o mundo. O segundo é o México. E o terceiro, as Filipinas. Vê-se aqui a importância dos missionários da Península Ibérica, que transformaram o Brasil, o México e as Filipinas nos 3 países onde existem mais católicos. Talvez seja surpreendente, mas o 4º país nesta lista são exatamente os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América são o 4º país com maior número de católicos. E depois, também não deixa de ser surpreendente, que o 5º país é a República Democrática do Congo. Portanto, também o crescimento, o crescimento verificou-se sobretudo na América Latina, em África, na Ásia. Na Europa, nós estamos a abandonar muito a religião. Não sei se um dia não teremos que voltar outra vez a acreditar. Pode ser que seja desta. Pode ser que seja desta. Bom, algumas singularidades deste Papa, porque isto é importante. O Papa marca também, pela sua figura, pela sua presença, pelas suas palavras, cada Papa é diferente do Papa anterior. E, portanto, temos que por muito que digam que seja uma continuidade ou não, temos que tentar perceber características o que é que nos vai trazer, o que é que estes 133 cardeais viram em Leão XIV. Bom, em primeiro lugar, viram uma coisa importantíssima, é que não havia nenhum Papa oriundo dos Estados Unidos, pois Leão XIV é o primeiro Papa oriundo dos Estados Unidos. Aliás, é interessante verificar-se que muitas vezes ser oriundo dos Estados Unidos constituía uma desvantagem para se poder passar de cardeal a Papa. Porquê? Porque havia um certo sentimento, tem a ver muito também com a geopolítica, que também se aplica na Igreja Católica, de que os Estados Unidos já tinham um poder suficiente. Isto é, os Estados Unidos em si já era um país suficientemente poderoso para lhes atribuir ainda um Papa. E, portanto, a primeira vitória de Leão XIV é exatamente esta. É ter conseguido ultrapassar aquilo que parecia uma desvantagem até agora, que era de ser norte-americano. Ele nasceu em Chicago. Depois ele é membro da Ordem de Santo Agostinho. A Ordem de Santo Agostinho é uma ordem muito ligada à humildade, ao trabalho e, portanto, de alguma maneira, há aqui uma certa continuidade no pensamento religioso que o liga ao Papa Francisco. Depois tem algumas singularidades também interessantes. É licenciado em matemáticas, em ciências exatas, não é? Portanto, é muito interessante encontrar na mesma personalidade alguém que tem uma fé inabalável, certamente, mas alguém que também acredita na ciência e que é um especialista em matemática. Sim. É muito interessante este aspecto. Também vai dar muito jeito aos professores de teologia e etc. Também gosta de jogar ténis, que também não é, enfim, sai assim um bocadinho fora do que estamos habituados. Da caixa que estamos habituados. Eu julgo que o que terá sido mais decisivo, enfim, não estive lá presente, nós não estivemos lá presentes no conclave, mas a mim parece-me, olhando para aquilo que é o currículo de Leão XIV, que
talvez o que tenha sido decisivo foi a sua missão de missionário. Ele, apesar de ser norte-americano, dedicou cerca de metade da sua vida eclesiástica às funções de missionário. E fez no Peru. No Peru, sim, esteve lá muito Inclusivamente, tempo. ele depois ganhou a nacionalidade do Peru. Ele esteve lá imenso tempo, quer trabalhando em Trujillo, quer sendo também bispo em Chiclayo, outra cidade do Peru. E, portanto, esta sua função de missionário junto dos mais pobres na América Latina terá sido, enfim, do meu ponto de vista, também um fator importante que terá sido levado em conta pelos cardeais. E depois há um outro aspecto que também é importante, porque ser Papa não é apenas gerir a fé católica junto dos crentes, é também administrar a Igreja. Claro. E, portanto, um conhecimento aprofundado do funcionamento da Igreja é fundamental também para um Papa. Ora, ele tinha sido nomeado pelo Papa Francisco para ser uma espécie do avaliador, do recomendador de bispos, da nomeação dos bispos. E, portanto, era uma pessoa que tinha também já uma empatia e uma relação com os cardeais e tinha, sobretudo, esta capacidade também, de ser uma pessoa influente naquilo que era a escolha dos bispos da Igreja Católica. Última reflexão tem a ver com a escolha do nome de Leão XIV. A primeira coisa que eu fui naturalmente preocupado procurar foi quem foi Leão XIII, não é? Faz todo o sentido, não é? Claro. Faz todo o sentido. Se escolheu Leão XIV, temos que ver quem foi Leão XIII. Talvez isso nos traga pistas e traz realmente. Leão XIII fez a transição do século XIX para o século XX. Foi Papa entre 1878 e 1903. E ficou conhecido como o Papa dos Trabalhadores. Portanto, alguém muito ligado também aos pobres e aos desfavorecidos. E, portanto, compreende-se, enfim, com este passado de Leão XIV, que as suas primeiras palavras sejam estas que eu aqui vou recordar para terminar. Eu quero uma igreja que procure a paz, procure a caridade, a proximidade com as pessoas, especialmente com as que estão sofrendo. Parecem-me belíssimas palavras para começar o seu papado. Sem dúvida. E foi muito comovente vê-lo à janela e a segurar as lágrimas. Houve muita gente que me disse, tem um sorriso bonito. Tem. Isso ajuda. Bonito. É verdade. É. General, do Vaticano para a Rússia tem de ser. Uma passagem brutal. Até porque a nossa atenção mediática esteve toda a semana focada nas comemorações em Moscou do Dia da Vitória, este 9 de maio, com líderes mundiais sentados ao seu lado na Praça Vermelha. Putin insistiu numa trégua de 3 dias, enquanto Zelensky insistiu na proposta americana dos 30 dias. O que é que fica de todo este processo? Esta foi uma semana complicadíssima de gestão de expectativas e de provocações de parte a parte. Bom, compreende-se que Putin quisesse fazer dos 80 anos do dia da vitória um acontecimento absolutamente inesquecível, uma demonstração de poder absolutamente extraordinária. E precisava de algumas coisas para isso. Uma das coisas que precisava era de Xi Jinping. Isto é, e lá está. A Federação Russa, demos as voltas que dermos. No final, o que precisa mesmo é da China. E hoje já vimos as imagens, Xi Jinping sentado exatamente ao lado de Vladimir Putin. Também há quem diga que isto também é importante porque o verdadeiro sistema antiaéreo da Federação Russa hoje em dia é o Xi Jinping. Isto é, foi o Xi Jinping que terá evitado a presença de Xi Jinping, que haja uma disrupção por parte da Ucrânia de todas estas cerimónias, que não quereria, enfim, entrar aqui por terrenos mais complicados de gestão da situação geopolítica mundial. E que, portanto, quando sentou Xi Jinping ao seu lado,
Tinha a proteção. Tinha uma proteção antiaérea, uma proteção antiaérea associada. Bom, e portanto era natural que com esta presença destes dignatários que a Ucrânia não pretendesse correr riscos desnecessários do ponto de vista do seu posicionamento político mundial e que não trouxesse para esta cerimónia, que esta cerimónia gerasse, ao ser perturbada, uma acrimónia por parte de um conjunto muito grande de países. Portanto, parece-me sensato a mim, enfim, parece-me perfeitamente adequado que a Ucrânia não interferisse com os drones na cerimónia de natureza militar. Mas a Ucrânia não podia deixar de ter a sua ação para marcar isto. Então fila nos dias anteriores. Nos dias anteriores... Até para deixar na dúvida. Assistimos a uma verdadeira barragem de drones a serem enviados sobre a Federação Russa, no sentido de perturbar as viagens. Viu-se aflito para chegar. Viu-se aflito para chegar, porque para além do aeroporto internacional ter estado várias vezes fechado ao tráfego, também os países bálticos impediram que o avião de Fico passasse em direção a Moscovo. Ele demorou imenso tempo. O presidente da Sérvia também teve que ir pelo Azerbaijão e também esteve parado. Enfim, a Ucrânia tratou de mostrar que tem poder e que a mensagem que a Ucrânia queria passar era esta: se eu quisesse, esta cerimónia seria perturbada. Exatamente. Era isso, foi isso que passámos toda a semana a fazer, e não é quando ele quer. E, portanto, foi este diálogo semanal para esta cerimónia. Eu, sobre esta cerimónia, queria apenas fazer dois apontamentos. Na verdade, há aqui duas cerimónias. E o que o Putin vai fazer é procurar misturar as duas cerimónias, em seu proveito próprio. Mas há duas cerimónias aqui. Uma é uma cerimónia popular, absolutamente genuína, reconhecida internacionalmente, que é o reconhecimento pelas pessoas de que a população soviética sofreu imenso durante a Segunda Guerra Mundial e que a sua participação na guerra e o peso imenso de mortes que teve, a Federação Russa sente o direito de festejar e de dar visibilidade a isso. A parte popular da cerimónia é absolutamente legítima e tem que ser respeitada por todos os que respeitam as pessoas que, com o sacrifício da sua vida, procuram defender as respectivas pátrias. Esse é um aspecto sobre o qual eu também não me deixo iludir. A outra tem a ver com a cerimónia montada para estes 80 anos. Putin quis fazer desta cerimónia uma validação daquilo que é a sua operação militar especial, como ele chamou. E para isso, o que ele fez foi procurar identificar. Isto é uma cerimónia que está a ser preparada há vários anos, não é uma cerimónia especialmente para os 80 anos. E, portanto, ela está a ser preparada há vários anos. E o que fez Putin foi procurar desde o início identificar e colocar como ponto principal da sua justificação do ataque à Ucrânia o nazismo, a necessidade de destruir o regime e de substituir o regime nazista da Ucrânia, segundo aquilo que era a observação de Putin. Isto conduz necessariamente à identificação perante a nação russa, a narrativa de que isto não é mais do que o prolongamento de uma guerra que foi vitoriosa. Que dessa guerra vitoriosa que ocorreu há 80 anos, ficaram ainda espalhados
pela Europa um conjunto de resquícios de nazismo que e é que a eliminar. missão da Federação Russa é eliminar esses resquícios de nazismo. Esta narrativa é extraordinária, está muito bem construída e compete-nos a nós verificar se ela não irá alimentar também a narrativa russa de considerar que na Europa, também para existe, além da pois. Ucrânia, também existem umas bolsas de nazismo que podem justificar uma intervenção militar russa sobre o território europeu. Já me deixou nervosa. A nossa cortina de fumo incide sobre a celebração dos 25 anos de Putin no poder. Uma reportagem televisiva permitiu-nos conhecer os aposentos pessoais do presidente russo e as perspectivas que tem sobre a sua sucessão. General Arnaud Moreira, o que nos mostrou e o que nos escondeu Vladimir Putin. Dá quase para chorar, aquilo foi muito sentimental, esta coisa. Bom, os 25 anos de Putin lembram-nos, em primeiro lugar, a diferença do tempo estratégico na Federação Russa e na Europa, não é? Nós tivemos 4 primeiros-ministros em Inglaterra apenas no período da guerra da Ucrânia. Ora, Putin está desde 2000 no poder. Esteve sempre no poder, não obstante passar ali um certo período como primeiro-ministro, mas ele, na verdade, teve sempre o controle do poder durante 25 anos. Ora, passados estes 25 anos, em que a imagem que Putin passou durante este tempo todo era a do líder firme, intransigente, capaz de trazer a Federação Russa ao esplendor do Império, de repente apareceu um filme molezinho. Este filme é molezinho. Era para tocar as pessoas. É para tocar as pessoas. Ao fim deste tempo todo, Putin sentiu a necessidade de se mostrar humano. Era uma coisa que ele não tinha mostrado. Lembram-se das fotografias dele, peito nu, a cavalo, tudo isso. Lembramos disso. O super-homem. Cultivar a imagem do super-homem, do predestinado para levar a Rússia outra vez à glória. Pois este filme não é nada sobre isto. Este filme sobre os 25 Há sempre uma intenção. É tocar as pessoas. No coração, não é? Tocar no coração das pessoas. Mostrar os seus que não é um aposentos, insensível. onde ele vive, a igreja, lá dentro dos apartamentos também, onde ele vai rezar. E, sobretudo, também durante esta semana, começou a falar dos seus sucessores. Isto não sei se não é um sinal de velhice. Não é um sinal de velhice. Porque Lukashenko esta semana também começou a falar nos sucessores. Não sei se isto não é realmente um sinal. Andou a ter uns almoços estranhos, umas conversas estranhas ao almoço. Mas, portanto, o que Putin aqui nos está a mostrar está-nos a trazer agora a faceta humana. Vamos ver o que é que isto nos esconde, porque isto esconde muito mais coisas do que aquilo que nos mostra. O nosso ponto de mira desta vez aponta para os resultados eleitorais da primeira volta para a presidência da Roménia, depois do Tribunal Constitucional ter anulado a primeira volta das presidenciais, de 24 de novembro. General, como é que devemos ler estes últimos resultados? Bom, recordando aquilo que se passou aqui há umas semanas, a primeira volta das presidenciais na Roménia tinha dado a vitória a Calin Georgescu. Depois o Tribunal Constitucional veio alegar de que esta campanha tinha sido conduzida de forma absolutamente ilegal, com financiamentos pouco explícitos, com a utilização de redes sociais de uma forma descarada e não legal, e que, portanto, não apenas foi abandonada a segunda volta, como foi mandada repetir outra vez a primeira volta. E Calin Georgescu estava impedida de concorrer a esta primeira volta. Mas a aliança para a união dos romenos encontrou um novo líder. Um homem de natureza populista, chamado Jorge Simeon. E os resultados de Jorge Simeon não deixam de ser surpreendentes, porque ele teve, nesta primeira volta, 40,2% dos votos. Isto é uma percentagem que abre perspectivas muito sérias para uma vitória na segunda volta.
O segundo candidato teve metade desta percentagem, andou por volta dos 22%. Portanto, só uma coligação muito forte de forças antipopulistas na Roménia é que conseguirá, mas não sei. Mas a vantagem é muito grande. A vantagem é muito grande. Portanto, o que nós estamos a assistir na Roménia é um pouco daquilo que nós já vimos na Hungria, que é a Federação Russa tem hoje em dia mecanismos de interferência nas eleições através da promoção de candidatos nas redes sociais que rapidamente se tornam virais e com propostas que parecem muito aliciantes. Uma das propostas de Simeone é acabar com o apoio à Ucrânia. Será mais um país na Europa de Leste com uma propensão de fazer com que a Ucrânia possa perder a guerra, seja retalhada e que ainda alguma parte territorial da Ucrânia venha a ser entregue como recompensa à Roménia. Portanto, temos que estar... Mais um país, como mais um disse. país que temos que estar muito atentos. General Arno Moreira, obrigada por mais um prazer, um bom fim de semana a todos. Bom fim de semana para si também.